Olá, tudo bem com vocês, meus amores? Como vocês estão? Hoje é dia 27 de abril de 2020. Um beijo da Proeli. Vocês estão bem? Que bom, né? Olha só, como vocês passaram o final de semana aí? Passaram bem? Fizeram todas as atividades? Que bom. Hoje nós vamos iniciar nossa semana com uma aulinha de geografia, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre a paisagem, tá? Acompanhe aí no seu livro, na página 45, tá bom? Você vai poder acompanhar direitinho com a Pro aí. Vamos lá? Então vamos lá. Olha só. A paisagem. Você já parou para prestar atenção no espaço que está ao seu redor e ao da sua casa? E ao redor da sua casa? Você já observou se tem prédios, se tem muitas construções, se tem muitas árvores? Já parou para refletir sobre os diferentes elementos que compõem esse cenário? Os elementos naturais Quais são os elementos naturais? O solo, os animais, as árvores, né, a vegetação, a água. Se misturam aos elementos construídos pelo homem. São as cidades, as ruas, casas, estradas. E às vezes a gente nem se dá conta do quanto ele tem modificado a natureza, não é verdade? No seu livro aí tem duas imagens que você vai poder observar. Olha só. Em algumas paisagens predominam os elementos naturais. Nessa segunda imagem aqui está predominando os elementos naturais, a vegetação, né? E nessa primeira está predominando os elementos culturais ou humanizados. Quais são essas paisagens, esses elementos que sofreram a ação do homem, tá bom? As paisagens diferem umas das outras. Elas estão sempre mudando. Essas mudanças ocorrem por ação da natureza ou do ser humano. Às vezes também a natureza faz com que a paisagem se modifique através dos terremotos, né? E outras coisas mais que a natureza pode aí fazer com que essa paisagem se modifique. Vamos lá? Em algumas paisagens predominam os elementos naturais, em outras paisagens predominam os elementos culturais, que é o que nós tínhamos visto antes, né? Aqui nós vamos ver duas figuras. Aqui é Recife, né? Antes, se você ver, a imagem tá diferente. E Recife depois. Ela sofreu diversas intervenções humanas. Ela está modificada, ela tem outras construções. Dá para você ver aqui como que uma imagem, sendo do mesmo lugar, está tão diferente, né? Então vamos lá. Aqui embaixo, ó, quando só os elementos naturais compõem a paisagem, podemos chamar este ambiente de paisagem natural. Essa paisagem que está aqui, nós vamos ver uma praia com bastante vegetação aí, ela só tem elementos naturais, né? Então a paisagem natural é aquela que ninguém modificou, ela permanece aí sem nenhuma alteração. Paisagem modificada, que nós estamos vendo aqui nessa figura, ó, é aquela que sofreu alteração. A paisagem pode se modificar por causa de fenômenos naturais, como terremotos, que a Pro tinha falado, ou por causa da ação humana, né? Que são as construções. A paisagem modificada pelo homem é aquela que contém coisas que o homem construiu. Nas paisagens existem vários elementos. Uns são da própria natureza, como o solo, os rios, o mar, as plantas, o céu, né? Esses são elementos naturais. E outros são feitos pelo homem, como automóveis, casas, prédios, ruas. São os elementos humanizados ou os culturais que sofrem intervenção humana, não é? As paisagens culturais podem ser divididas em paisagem rural e paisagem urbana, tá? Nós vamos ver aí, um pouquinho mais para baixo, nós podemos verificar duas paisagens. Tem a paisagem rural, tá vendo? Que você percebe aqui que ela tem mais vegetação, né? Não tem carro, né? Não tem toda essa questão. E na outra paisagem nós vemos bastante prédios, automóveis, né? Então essa primeira é uma paisagem rural e essa segunda é uma paisagem urbana. Tá? A paisagem rural é formada pelas atividades agropecuárias, como peraí um pouquinho, eu vou olhar aqui no livro porque não estou conseguindo, como lavoura, criação de bovinos, aves, suínos. Nós costumamos, né, quando temos a oportunidade de ir para a fazenda, para uma chácara, nós observamos que a paisagem lá é diferente, né? Então, esses elementos fazem parte
da realidade e propriedades rurais, como fazendas, sítios e chácaras. A paisagem urbana é formada por elementos como ruas, avenidas, praças, viadutos, prédios, né? Que se encontram habitados por pessoas que realizam suas atividades nesses espaços. As paisagens não permanecem sempre iguais. Elas estão sempre o quê? Mudando. Isso mesmo. Os elementos que as formam mudam com o decorrer do tempo. Essas mudanças são causadas pela ação da natureza ou pela transformação dos elementos naturais. A ação da natureza é um dos fatores responsáveis pela transformação dos elementos da paisagem. Em geral, essas transformações ocorrem lentamente, como o crescimento de uma árvore ou uma plantação, né? Não é uma coisa assim que é da noite para o dia. Você nem vai percebendo quando você vê, já aconteceu aí essa mudança, não é? Então, aproveite aí, faça todas as suas atividades no livro, tá bom? E qualquer dúvida é só chamar pro Eli. Um beijo, tá?